Processo do golpe tramita a velocidade da luz no STF, matéria da Folha de São Paulo, né? 14 vezes mais rápido o ritmo que o próprio mensalão, tentando o Supremo evitar que o Bolsonaro seja julgado em 26, e falando que a celeridade existe em outros casos também do Alexandre de Moraes. Geyer, o negócio está colocado aqui no Brasil e é difícil falar, né? O que vai acontecer nesse país? Olha o nível de instabilidade jurídica e de previsibilidade. Se a lei Magnitsky, que nem ela veio para Cristina Kirchner e um secretário dela, da época do governo, receberam a porrada do Departamento de Estado americano de cancelamento de visto, certo? Não é a lei Magnitsky, mas é a questão do visto. Se isso acontecer no Brasil, Geyer, ninguém sabe dizer o que o Supremo vai fazer. A gente pode fazer uma análise não tão preditiva, mas pela forma como a carroça anda, o Supremo está sempre duplicando e trucando em cima de tudo que tem acontecido, Geyer. Tentar prever o que o STF, o Alexandre de Moraes, vai fazer no Brasil envolve zero análise jurídica. Tá? Não pode pegar o melhor advogado, o melhor jurista, o melhor constitucionalista do Brasil, que ele não tem a menor noção de tentar premeditar ou prever, antecipar as próximas ações do Alexandre de Moraes, porque elas não se baseiam de forma alguma na lei, no que está escrito na nossa Constituição, no Código Penal. A melhor forma, as melhores pessoas, eu acho que hoje, para poder antever ou prever o que vai acontecer, são psicólogos e psiquiatras, porque tudo depende de um ponto de vista comportamental. Alexandre de Moraes não está nem um pouco preocupado se o que ele faz está dentro das 4 linhas da Constituição, da lei. Ele está numa sanha pessoal, histérica, para destruir qualquer pessoa que questione o seu poder absoluto. É igual, sem tirar, uma ditadura. Olha, o que eu acho que vai acontecer se essas sanções dos Estados Unidos acontecerem, como suspensão de visto ou a lei Magnitsky? Eu acho que o Alexandre de Moraes vai descartar toda a raiva dele, toda a ira dele às pessoas aqui do Brasil. Deputados de direita, senadores, comunicadores, você, eu, Holliday, Adrilles, todos nós nos tornaremos saco de pancada que ele usará para tentar diminuir um pouco a sua ira. Então, não tem debate aqui de qual lei ele vai usar, ou qual argumento, qual artigo. Não, ele vai, na minha opinião, usar tudo isso contra nós. É um sacrifício que a gente vai ter que fazer se a gente quiser ver o Brasil livre um dia. Só que a gente vai entrar numa guerra de narrativa que eu acho que vai ser a mais importante das nossas vidas. Nós vamos ter a imprensa, a esquerda e esse judiciário culpando os bolsonaristas, culpando o Donald Trump, o Big Bad Orange Man, culpando a direita americana, o imperialismo, aquele discurso de esquerda, né? E estaremos nós, do outro lado, tentando explicar que não, que isso é uma reação de um país democrático à ditadura, os avanços autoritários de um ministro da nossa Suprema Corte que está desrespeitando a lei desse país, desrespeitando os cidadãos desse país, tentando censurar cidadãos americanos em território americano, através de uma corte brasileira. Vai ser uma das maiores guerras que nós vamos travar. Assim como nós estamos travando a guerra do golpe, que, na minha opinião, nós vencemos, né? Tem pesquisas que falam que 65% da população não acha que houve uma tentativa do golpe do 8 de janeiro. Nós estamos travando a guerra agora da narrativa em relação à responsabilização do Bolsonaro no 8 de janeiro, nessa suposta tentativa de golpe. Está pau a pau, está 50-50, nas últimas pesquisas que a gente viu. Mas lembrando, a gente sempre avança um pouco mais lento, né? A imprensa, a esquerda, eles têm um avanço imediato, porque sai na manchete em todos os jornais, e aí vem o outro lado explicando que não é assim, é uma perseguição e tal e tal. Só que o problema que eu percebo, cara, isso é uma discussão que fica muito dentro da nossa bolha, sabe? A maioria do povo brasileiro está preocupado, e agora mais do que nunca, né? Com o que vai comer, se vai conseguir juntar dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem, como é que vai para o trabalho com a gasolina no preço que está, como que vai pagar a mensalidade da escola do filho, se vai ter que tirar o filho para colocar numa escola pública, como que vai conseguir vaga na escola pública se já está tudo lotado, vai ter que sair do plano de saúde que ele pagava com o maior sufoco, com o maior sacrifício para colocar a família no SUS, então ele vai ter que escolher qual familiar ele vai deixar no plano, qual vai ter que ficar. Então, assim, a maioria do povo brasileiro está vivendo uma situação tão complicada que eles não estão acompanhando essa questão
da denúncia, do julgamento, da Carla Zambelli, do Felipe Martins, e eles vivem realmente nessa luta por sobrevivência. E o governo PT tornou essa luta ainda mais difícil, absorvendo ainda mais o foco e a concentração dessas pessoas. Assim, o futuro do Brasil é muito incerto, né? O que o Holliday falou, assim, eu não preciso nem acrescentar. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa, seria aquela abominação da perseguição da família Mantovani, eu acho, né? Que até hoje nós não tivemos acesso ao vídeo do aeroporto, mas a palavra do Alexandre de Moraes de que ele foi ofendido e atacado pela família foi o bastante para a Polícia Federal invadir e destruir essa família e tentar colocar ela junto com o 8 de janeiro. Uma família inteira, que depois os especialistas, né, a pessoa que analisou o vídeo disse que, na verdade, foi o filho do Alexandre de Moraes que deu um tapa na cabeça daquele senhor. É isso que a gente está vendo. É o Alexandre de Moraes dando um tapa na cabeça de todos os brasileiros. E ao invés dele pagar por isso, não. É os brasileiros que estão sendo julgados, perseguidos, presos, por terem se indignado ou tentado se defender. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que não tem nenhum especialista que vai poder dar esse tiro no escuro, porque acho que nenhum país do mundo passou por isso. Nenhum país do mundo passou por esse sistema que a gente está vivendo agora, esse mar inusitado, esse mar inexplorado que a gente pelo qual a gente está navegando. Nenhum país passou por isso. Um país que é uma ditadura, que tenta se passar por democracia, age como uma ditadura, a imprensa fala para o mundo que é uma democracia, mas as decisões da nossa Suprema Corte mostram que é uma ditadura, e nós aqui dentro do meio tentando mostrar para o mundo também que é uma ditadura. Que país que passou por uma coisa dessa? Normalmente, quando o país se torna uma ditadura, é uma full-blown, é totalmente, vira ditadura, prende jornalista e tal. Aqui não. Aqui nós temos um jornalismo que defende a ditadura. E aqueles que tentam mostrar para o mundo que não é, são perseguidos, passaporte apreendido, Polícia Federal fazendo busca e apreensão, censurado nas redes sociais. Então eu não sei demais o que vai acontecer, cara. Eu só rezo todo dia. Eu rezo, eu peço para que as pessoas que têm fé ainda orem pelo nosso país e que apoiem quem ainda se dispõe a lutar. Porque está ficando cada vez menor esse grupo, viu? Holliday, Marco. O grupo de pessoas no Brasil que se dispõe a falar, a lutar, está cada vez menor. Porque a perseguição está absurda, as sanções, o medo, a espiral do silêncio da qual a gente vive. Eu vejo muitas pessoas que há 3 anos atrás eram corajosas e falavam e bradavam. Hoje não falam mais nada. Ficam quietinhas no canto, esperando o seu último a ser devorado. E esse número só está aumentando.